Aline, não consigo tirar meus projetos do papel. Eu não sei o que está acontecendo. Eu me preparei tanto para esse momento, eu fiz tantos sacrifícios, eu consegui sair do meu trabalho, eu me preparei financeiramente para esse momento. Eu estou aqui agora com o meu tempo livre, mas as coisas não acontecem. Eu acordo e eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que eu faço primeiro, e quando eu vejo, eu ocupei o meu dia fazendo inúmeras coisas e eu não consegui olhar para o meu projeto profissional. E já fazem 4 meses que eu fiz a transição e eu não consegui avançar. Parece que eu estou estagnada, parece que eu não saio do lugar. Mulheres queridas, esta é uma fala que eu já escutei inúmeras vezes, trocando só o tempo. Ah, eu tô há 1 mês já fora, eu tô há 3 meses, tô há 6 meses, já se passaram 1 ano. Eu fiz muito esforço para fazer todo esse movimento, porque eu realmente queria empreender, queria ter o meu próprio projeto profissional, mas não consegui sair do lugar. Não estou conseguindo gerenciar a minha vida como empreendedora. Pois é, este é o primeiro tormento de uma mulher que começa a empreender, que saiu de um cenário de CLT, que tinha ali sua agenda toda programada em torno do seu trabalho ou dos filhos, e que quando se vê com o tempo livre, não sabe como gerenciar o tempo, não sabe como criar uma rotina edificante. E aí essa mulher começa a se sentir frustrada, começa a questionar a sua decisão, começa a achar que foi precipitada, começa a achar que trocou o certo pelo incerto, começa a entrar num vórtice de insuficiência, e aí ela começa a entrar em desespero. E aí, nesse desespero, ela começa a procurar esses temas, a estudar esses temas. Então, como estabelecer uma rotina ideal para empreender, como ser mais produtiva, como organizar a sua agenda, enfim, ela começa a buscar esses conhecimentos. E aí ela se vê diante de muitas fórmulas. Aí ela diz: não, agora vou acordar às 5 da manhã, vou fazer 1 hora de atividade física, vou fazer 1 hora de leitura, vou preparar minha alimentação antes, vou estudar tal coisa, vou trabalhar de tal a tal horário, e aí ela começa a saga da rotina perfeita. Essa mulher que sai daquele lugar, não sei o que fazer com o meu tempo, ela lota o dia inteiro dela com uma rotina fechada, rígida, cheia de regras, com a certeza absoluta que se ela fizer exatamente aquilo, ela vai atingir o sucesso profissional que ela tanto almeja. Pois é, minhas amadas, eu sinto em te dizer que para 99% das mulheres esse sucesso desta forma não vai chegar. E eu quero te explicar por que que isso acontece e por que que eu acho tão importante a gente olhar para esse tema por uma perspectiva um pouco mais gentil, uma perspectiva mais profunda. E aí, claro, aproveitando, se você não me conhece, eu sou a Aline Pastore, mentora de negócios autorais, e por aqui a gente fala sobre mentalidade, posicionamento, comportamentos, sobre negócios por uma perspectiva sistêmica e integrativa. E aí eu aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal, que toda semana a gente tem um vídeo novo para te fortalecer pessoalmente e profissionalmente. Mas voltando aqui então para o nosso tema de hoje. Por que que eu realmente acho muito importante a gente parar, respirar e olhar para esse tema de um lugar diferente? Vamos lá, existem essencialmente 2 perfis de mulheres. Aquela que sempre trabalhou como CLT, que sempre cumpriu ali uma rotina, guiada pela empresa, pelo trabalho que ela tinha, ou seja, com horário para entrar, o horário para sair, com alguém dizendo para ela o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, ou o que ela tem que entregar, ou seja, uma pessoa que estava sendo de alguma forma comandada por outras pessoas ou por uma instituição, ainda que essa pessoa tenha tido um cargo de liderança. Quando ela está dentro de uma instituição, ela está recebendo, né, um norte, uma orientação de uma gestão muito maior, ok? A menos que essa pessoa seja a diretora da empresa, mas aí a gente já está falando de uma posição de uma liderança que tem uma autonomia muito grande. Então, não é o caso aqui. Então, a gente está falando de uma empreendedora que veio desse cenário de CLT e que possivelmente ela não precisava ter uma visão tão estratégica, ela não precisava pensar no todo, certo? Por quê? Porque uma empresa é feita
de várias pessoas, de vários setores, enfim, é um sistema muito mais amplo, mais complexo e aquela pessoa contribuía ali naquela parcela, na parte que lhe competia. E a gente tem o cenário da mulher que já é autônoma há muito tempo, mas que percebe que não tem ainda uma rotina que realmente favoreça o seu desenvolvimento. Em primeira instância, o seu próprio desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento do seu negócio, porque veja, uma coisa está completamente associada à outra. Nenhum negócio se desenvolve se a própria empreendedora não se desenvolver. E normalmente essas mulheres que possivelmente são prestadoras de serviços, elas acabam ficando muito focadas na relação com o cliente, na entrega, na prospecção, na venda, menos focada na rotina, num tipo de rotina que vai fazer com que ela saia daquele estágio de uma profissional autônoma para uma empreendedora autônoma, que existe diferença. A gente não vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje, mas a gente pode considerar a seguinte perspectiva: uma profissional autônoma é como se ela funcionasse como uma CLT para ela própria. Então ela cumpre ali todas as tarefas para manter o seu sustento, continuar tendo clientes, mas ela não consegue pensar tanto de forma estratégica no seu crescimento profissional, no crescimento do seu negócio, porque ela está muito envolvida no operacional, na realização, na entrega. Então, sim, há uma diferença só para você compreender, tá? E, inclusive, um dos meus papéis é ajudar essas mulheres a fazerem essas transições dentro do próprio movimento de empreender. E sim, olhar para a rotina é um dos pontos essenciais, tanto para essa mulher que fez a transição, que deixou de ser uma CLT, que vai colocar energia nos seus projetos pessoais, no seu negócio, quanto também para essa empreendedora que já é uma empreendedora solo, mas que está muito presa ali no operacional, na execução, nas entregas e tudo mais. Então, o que acontece quando essas mulheres elas vão buscar referências no mercado sobre como ter uma rotina edificante? Elas vão começar a encontrar fórmulas, de uma fórmula que é apresentada no livro ou de pessoas que têm essa e essa rotina, e aí elas passam a se inspirar na rotina dessas pessoas. E por que eu entendo que isso é de fato um problema? Por quê? Porque nós todas somos muito diferentes. E quando eu falo de termos uma rotina edificante, eu estou falando de uma rotina que nos edifique individualmente. E o que significa isso? Significa que para você ter uma rotina que te faça avançar, que te fortaleça, antes de qualquer coisa, você precisa se conhecer. Por quê? Porque eu, Aline, tenho pontos de fragilidade na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de existir, que são fragilidades diferentes das fragilidades que você tem. E quando a gente está falando de uma rotina edificante, a gente está falando de uma rotina que, em primeira instância, nos proteja de nós mesmos, ou seja, que nos guarde, que nos salve das coisas das quais a gente tem dificuldade, que faça com que a gente não se desvie daquilo que é de fato o nosso propósito. E como somos muito diferentes, os nossos impulsos, as nossas distrações, elas vão ser diferentes. A forma como a gente vai sabotar os nossos avanços vai ser diferente. Por quê? Porque nós somos seres únicos, porque nós somos seres singulares, porque nós temos histórias diferentes. Portanto, pessoas que se realizam, que passam a construir sucesso na sua vida profissional, elas não fazem isso seguindo o modelo de outras pessoas. Elas fazem isso entendendo como elas funcionam, entendendo a natureza delas, entendendo a natureza do negócio delas e estruturando uma rotina que se adeque a ela e à natureza do negócio dela. Faz sentido para você? Do que disciplina sem autoconhecimento é uma gaiola bonita, é uma gaiola de ouro, é uma gaiola dourada que a gente olha e acha lindo, mas que continua sendo uma gaiola. Ou seja,
Você sai do CLT, mas o CLT não sai de você. Por quê? Porque a mente está operando nesse lugar de preciso cumprir tarefas. E o que que eu percebi ao longo da minha própria vida empreendendo e ao longo da minha vida como mentora de pessoas? Que todas as vezes que a gente tenta criar, estabelecer metas pessoais de uma rotina que não está pautado nas nossas necessidades individuais e nas necessidades do nosso negócio, a gente não consegue sustentar. A começar que cada um de nós tem uma capacidade cognitiva, tem uma capacidade energética dentro da janela de um dia. Então, o nosso planejamento, ele precisa ser realista, ele precisa estar adequado ao quanto a gente consegue sustentar mentalmente, energeticamente, para todas as atividades. E aí a gente tem um ponto que eu vejo que as pessoas não levam em consideração. Pensar cansa. Quando você está dentro de uma instituição, você nunca está pensando sozinho. Você está pensando ali na sua parcela. Quando você começa a empreender, você vai pensar em todo o seu negócio, você vai passar a ser aquela que vai ter que decidir tudo, que vai ter que direcionar tudo. E isso vai te exigir muita energia. Então, dito tudo isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você vai ter que aprender a gerenciar o seu próprio tempo. Por mais que você já tenha tido muito êxito profissional, quando você trabalha para você, pro seu negócio, nunca vai ser igual quando você está trabalhando para uma outra pessoa. Então, é normal que você tenha que aprender como o seu tempo vai funcionar, como as coisas vão funcionar para você e para o seu negócio. E é importante que você saiba que talvez você vá ter que testar alguns modelos, alguns formatos, antes de chegar numa rotina que de fato seja uma rotina que te faça mais produtiva, que te faça mais potente profissionalmente. Entretanto, eu quero te trazer aqui alguns pontos que eu tenho certeza que vai contribuir muito se você tiver nesses cenários, tanto dessa pessoa que acabou de fazer uma transição, quanto dessa pessoa que já empreende, mas está se sentindo prisioneira da sua gaiola de ouro. O primeiro ponto é: aprenda a fazer planejamentos realistas. O que significa isso? Menos é mais. Não começa enchendo a sua agenda com um monte de atividades, porque lembra, a sua energia diária é limitada. Sua energia física, a sua energia mental, a sua disposição emocional, ela é limitada. O que significa? Você precisa entender como você está funcionando nesse momento. O quanto de energia você tem, como está a sua vida pessoal, quanto de tempo de fato você consegue dedicar ao seu trabalho, quais são as outras funções ou tarefas que você tem para além da vida profissional. E comece sempre com menos e vá incluindo mais à medida que você for percebendo que você vai dando conta. O que eu percebo que as pessoas fazem? Elas começam enchendo o dia e aí elas não conseguem fazer nem metade e elas passam dia após dia se frustrando porque não conseguiram dar check em tudo que se propuseram a fazer. Então aqui eu gosto muito de pensar na única coisa. Se a gente foca numa única coisa mais importante dentro da janela de um dia, para você conseguir realizar com profundidade, com interesse, com entrega, eu vejo que o resultado aparece muito mais do que você fazer várias coisas picadas ao longo de um dia só para você dar check nessas coisas. E existe uma explicação muito clara para isso, que é quando você muda de uma atividade para outra e essas atividades elas têm naturezas diferentes, não pense você que você vai sair de uma atividade, você vai entrar na outra, já desliga aqui e liga aqui. Não é assim que acontece. Quando a gente está fazendo uma atividade, a gente está envolvida nessa atividade, a gente vai levar um tempo até a gente se desligar dessa atividade. E esse tempo não é o tempo que a atividade acaba, é o tempo em que você consegue se desligar dessa atividade, percebe? Porque é aquela coisa, se você está realmente ali envolvida, entregue na atividade, você está dedicando toda a sua energia, o seu foco ali, você está imersa naquela atividade. Então vai levar um tempo até você se distanciar daquilo, você chegar de novo no campo da neutralidade, para depois você entrar numa outra atividade.
É mais ou menos, sabe quando você está escrevendo alguma coisa ou você está fazendo uma atividade e você está pensando naquilo, alguém vem e te interrompe, e aí quando você volta, você já não volta do mesmo jeito, já você leva um tempo até você retomar o ponto que você parou? Então pensa que quando você está fazendo uma atividade importante, é exatamente isso que acontece. Você vai levar um tempo para você sair daquela atividade e você poder entrar numa outra atividade. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui para te trazer é esse: faça um planejamento realista, pensando menos é mais. Mais entrega, mais inteireza, mais profundidade, mais qualidade, menos volume, tende a dar mais certo do que muito volume de baixa profundidade, porque você vai gastar muita energia entrando e saindo de tarefas e não vai conseguir se aprofundar e não vai ter aquela sensação de que você avançou. Você vai ter uma falsa sensação de que você deu check em várias coisas, mas o quanto de fato foi eficiente essa entrega, foi produtiva, foi inteira. O segundo ponto é: estabeleça limites de horário, isso é fundamental. Não dá para a gente pensar numa rotina edificante se a gente não estabelece limites de horário. Mas o que que eu sugiro para você que funciona muito para mim, que eu vejo que funciona muito para as minhas mentoradas, que é: não seja tão rígida em relação aos horários. Então, por exemplo, claro, para algumas coisas na nossa vida, especialmente coisas que envolvam outras pessoas, que envolva, né, a rotina também de outras pessoas. Por exemplo, vamos supor que você empreende e você tenha filhos e você tenha que levar os seus filhos na escola. Então, sim, naquele horário, você precisa acordar tal horário, você precisa fazer o café da manhã, você precisa levar os filhos na escola, enfim. Aí quando você volta, um exemplo, tá? Que isso que eu vejo que é um cenário muito comum. Então, quando você volta, você vai ter ali das 9 da manhã até as 11, meio-dia, para fazer algumas 2 ou 3 coisas, e aí essa flexibilidade tem a ver com o que eu vou fazer primeiro, percebe? Eu vou o quê? Hoje eu estou muito cansada, então eu vou fazer uma leitura agora, ou eu vou primeiro arrumar a casa para depois pensar no trabalho, ou eu prefiro descansar o corpo para depois fazer outras demandas, enfim. E não só quando você lida com a rotina profissional e a pessoal junto, mas dentro da própria rotina profissional, você sentir o que você quer fazer primeiro dentro daquela janela que você se propôs. E por que que eu acho importante a gente falar disso? Porque a gente está muito habituado a olhar, principalmente nas redes sociais, as pessoas, elas mostram uma rotina muito certinha, muito perfeita, todo dia a mesma coisa, tem que fazer assim, assim, todo dia, no mesmo horário. E a gente fica com essa sensação de, meu Deus, será que só eu não consigo fazer isso? Será que eu sou uma fracassada porque eu não consigo ter essa rotina? E esse é um ponto do autoconhecimento. A gente pode se inspirar nas pessoas, mas a gente não deveria se comparar com as pessoas. Então, quando a gente está empreendendo desta forma, de forma autônoma, a gente deve se inspirar em pessoas que têm uma rotina mais próxima da que a gente vive. Porque se você busca referências de pessoas que estão vivendo de uma forma muito diferente de você vai viver o tempo todo com aquela sensação de que eu não performo bem, eu não faço bem, eu não sou eficiente, eu não consigo fazer tantas coisas. Mas muitas vezes, e muitas vezes mesmo, principalmente essas pessoas grandes que a gente vê, que parecem que têm uma vida perfeita, uma rotina perfeita, elas têm muito suporte. E aqui a gente está falando de mulheres empreendedoras, daquela vida real ali, que não tem muito apoio, que não tem suporte, que decidiram trilhar ou estão numa fase mais enxuta profissionalmente, ou seja, talvez tenha sim uma ou outra pessoa ajudando em determinadas funções, colaborando com o seu negócio, mas ela é a cabeça pensante, aquela que gerencia, que define, que coordena, enfim, que executa as coisas. Então, é importante que você tenha limites, que você faça um planejamento, mas que seja assim flexível. O próximo ponto é: deixe janelas criativas. Vou até contar para vocês aqui uma historinha que eu presenciei essa semana, que quando aconteceu e eu vi acontecendo, eu falei, gente, como é
impressionante como as pessoas valorizam a ocupação como se isso fosse sinônimo de sucesso, né? Então, o que que eu desejo? Eu desejo que você não tenha esse tipo de sucesso, que é se sentir ocupada e achar que isso é grandioso. A gente estava num grupo conversando, aí uma pessoa perguntou para uma outra pessoa: "Ah, como estão fulano e ciclano, né? Como estão?" E aí a pessoa respondeu: "Ah, estão muito bem, na correria, né? Sempre na correria." Como se a pessoa estar correndo o tempo todo fosse sinônimo de sucesso. E sinceramente, uma das coisas que eu mais amo no movimento de empreender na minha vida é não precisar ter essa sensação de que eu estou sempre correndo, de que eu não tenho tempo para mim, para minha vida, para as coisas que eu gosto ou para as pessoas que eu amo. Claro, o trabalho exige, não existe essa coisa de que você vai empreender e você vai ter tempo livre, sua vida vai ser mil maravilhas. Isso é ilusório também. Mas a gente precisa entender que o sucesso verdadeiro, a realização verdadeira, não está intimamente ligada com a ocupação, porque você pode passar o seu dia muito ocupada, fazendo muitas coisas, e é muito fácil a gente se ocupar, inclusive a gente tem, assim, uma grande habilidade de se ocupar e de se distrair, de sabotar, né, por meio dessas ocupações, mas não necessariamente essas ocupações todas elas de fato estão te realizando ou elas estão produzindo uma vida próspera. Então é curioso muitas vezes a gente perceber que a necessidade de se sentir ocupada é muito mais para mostrar para o outro que você é um ocupado, que você está ocupado, que você está fazendo alguma coisa da sua vida, que você não é um folgado, que você não é qualquer pessoa. Enfim, a gente pode identificar muitos aspectos mais profundos em relação a isso. Então, o que eu sugiro é que você tenha espaços criativos, que você não se obrigue a encher a sua agenda de coisas e não se sinta mal, né, de ter algumas janelas, alguns espaços para você pensar, para você fazer coisas que você realmente gosta, para você estudar, para você poder respirar e enxergar melhor as coisas. Porque quem está sempre muito ocupado, eu tô aqui, ó, fazendo uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, não tem espaço de visão, porque quando você está muito ocupado, você não consegue olhar para outras coisas. Então, olha como é importante a gente aprender a ter janelas criativas. Eu chamo de janela criativas, mas você pode chamar do que você quiser. Agora, o fato é que você não consegue pensar em estratégias de crescimento, de expansão, ou pensar sobre os passos que você vai dar na sua vida e no seu negócio, se você não criar espaços para pensar. Então, não queira ser a pessoa que se acha importante ou acha que tem valor porque está sempre ocupada, porque ocupação não é definitivamente sinônimo de realização. Ocupação não é definitivamente sinônimo de sucesso. Aliás, se engana, porque normalmente as pessoas elas se ocupam tanto com outras coisas ou coisas que não são tão importantes que elas acabam gastando todo o seu tempo e a sua energia em coisas que não vão trazer prosperidade. E por último, não ignore as suas necessidades enquanto mulher. Do que você está falando, Aline? Eu estou falando que nós mulheres somos de natureza cíclica. Nós temos um movimento físico, biológico, que é cíclico. Portanto, vão haver dias que você vai se sentir mais criativa. Use a criatividade. Vão haver dias que você vai sentir uma necessidade de realizar, de produzir, de colocar a mão na massa. Vão haver dias que você vai se sentir mais introspectiva. Vão haver dias que talvez você se sinta um pouco mais melancólica. Então, assim, essa oscilação faz parte. Não briga com ela. Usa ela a seu favor. Isso é uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, e que foi simplesmente maravilhoso. Eu aprendi a respeitar os meus potenciais do momento. Eu aprendi a respeitar o meu fluxo do momento. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas para fazer quando a gente está cuidando de um negócio. Então, algumas coisas elas vão exigir mais ação, um movimento mais externo, outras, um movimento mais introspectivo. Então, usa. Você fala, ah, Aline, mas então eu vou ficar dependendo no meu humor? Não.
eu não estou dizendo isso. Claro, você precisa ter uma agenda, você tem compromisso com pessoas, mas ao longo do seu dia, respeite como você está se sentindo. E aquilo que você puder articular, mudar, reorganizar, faça e não veja isso como uma falha. Então, seja respeitosa com a sua própria natureza, porque nós mulheres não empreendemos da mesma forma que os homens empreendem e vice-versa, e isso faz parte da natureza. Então, a gente não briga com a natureza, a gente segue com a natureza, a gente usa a natureza a nosso favor. Então, o que que eu percebo na prática, tá? Eu percebo que, por exemplo, tem semanas que é muito mais fácil eu produzir conteúdo, tem semanas que não é tão fácil. Então, o que que eu faço? Quando eu percebo que está mais difícil, então eu tento me nutrir primeiro de outras formas para depois fazer o movimento para fora. Por exemplo, hoje. Hoje foi um dia que eu tive que parar algumas vezes antes de gravar esse vídeo. Por quê? Porque eu percebi que eu estava no movimento mais introspectivo, com menos energia para fora. E tá tudo bem. Só que eu fiz, mas eu primeiro respeitei, eu fiz outras coisas, eu me nutri de outras coisas, fiz outras atividades profissionais. E no momento que eu me senti um pouco mais fortalecida, eu vim e gravei o vídeo. Então, a gente adequa, a gente busca de fato usar a rotina a nosso favor e não sendo uma gaiola dourada e não nos aprisionando na rotina. Então, para finalizar, invista no seu autoconhecimento. Busque referências, mas não se aprisione, não se compare, não tente encaixar a sua rotina de vida na rotina que é de uma outra pessoa. Não tente buscar as mesmas atividades porque o outro teve sucesso com essas atividades. É importante que você aprenda a descobrir a sua forma, o seu jeito de empreender e as atividades, a rotina que vai te proteger de você mesma, que vai fazer com que você se fortaleça nos pontos em que você se sente mais fragilizada e que vai fazer então você ter mais direção, mais energia, mais vitalidade para realizar os seus projetos, para tirar ele do papel e colocar ele no mundo. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha contribuído com você e se contribuiu, eu te convido aqui a deixar um comentário, me conta como é que anda a sua rotina, como é que você anda se sentindo em relação a esse tema na sua vida e curte e compartilhe com outras mulheres que possam se beneficiar. Nos vemos no próximo vídeo.